Pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade à apresentação do esquema óptico, trazendo dessa vez o modelo completo, ou seja, agora com a introdução do espelho plano, né? Eu quero recordar rapidamente com vocês que no experimento do buquê invertido, onde a gente tinha apenas o espelho côncavo, né? Esse era o experimento do Henri Boas e não o esquema óptico completo, né? Que o Lacan apresenta nesse seminário, a gente tinha a posição do observador na frente do espelho côncavo dentro desse cone, ou seja, numa determinada posição em que era possível que o sujeito se visse no olhar do outro materno. Quando nós passamos para o esquema completo, esse olho muda de lugar. Vocês vão observar depois, quando vocês tiverem aí com vocês os dois esquemas lado a lado. Quando nós passamos para o esquema completo, né, para demonstrar aquilo que o Lacan queria representar como o modo como imaginário e simbólico se articulam no processo de formação do eu, é preciso mudar a posição do observador, que é a posição do sujeito. O Lacan, ele introduz o espelho plano aqui como uma representação do campo simbólico, do campo do grande outro, ou ainda ele vai dizer um pouco mais à frente nesse seminário, quando ele fala sobre a inclinação do espelho, no capítulo, se eu não me engano, na aula sobre a báscula do desejo, ele vai dizer que aqui se situa a voz do outro. Nós vamos ver isso melhor mais para frente. Em termos de constituição de imagem, se com o espelho côncavo nós formávamos uma imagem real de baixa nitidez, embaçada, agora com a introdução do espelho plano, que forma imagens atrás de sua superfície, nós temos a constituição de uma imagem virtual, que vai refletir a imagem real, porém por meio de uma imagem que tende a ser um pouco mais nítida, na medida em que ela integra a imagem anterior. Então, os contornos desse tipo de imagem, eles tendem a ter uma definição maior e melhor. Ou seja, com a introdução do campo simbólico, que traz consigo o enigma representado pelo desejo do outro, o campo da lei, isso vai guiar o sujeito no plano imaginário e permitir que ele constitua a sua identidade. É preciso ter articulação desses dois registros. Só o imaginário não é suficiente para isso, tá? Então, lá na frente, no seminário 10, vocês vão ver que o Lacan retoma também esse esquema, mas aí para demonstrar, ele está conceituando o objeto A lá nesse seminário, para demonstrar como que o real, que, enfim, fica no nível do corpo, que resta no nível do corpo, ele não se especulariza. Porém, ele vai determinar nessa imagem um furo, né, uma marca de falta, que o Lacan vai nomear de menos φ e que tem toda a relação com o campo do real, porque tem relação com o conceito de objeto A. Tem uma série de outros conceitos, freudianos inclusive, que o Lacan trabalha a partir desse esquema, mas eu vou pedir que você deixe aqui embaixo a sua pergunta para que a gente